Muito boa tarde, uma saudação missionário Miguel Bermudes Marim. Lá na congregação que o reverendo Hugo Rodrigues pastoreia ali em Topochico, Monterrey, Novo Leão, México, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sexta, 20 de junho desse ano de 2025, no qual temos como tema a promessa de Deus com Abraão. Foi a introdução que o Dr. William Souto Santiago nos deu deste tema e depois desenvolveu no domingo. Esse foi uma sexta, 3 de março de 2017, em São Marcos, Texas, Estados Unidos da América. E essa mensagem ele desenvolveu no dia de domingo 5 de março de 2017. Mas vamos estar vendo e ouvindo o da introdução do dia de sexta, 3 de março de 2017, onde nos leu a escritura de Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante, onde nos diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, e serás sobremodo grande. E Abraão respondeu: Senhor Jeová, o que me darás, sendo que ando sem filho, e o mordomo da minha casa é esse Damasceno Eliezer? E disse também Abraão: veja que não me destes prole, ou seja, filho, e aqui será o meu herdeiro, o meu escravo, nascido em minha casa. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: não te herdará esse, senão um filho teu vai ser o teu herdeiro. E desenha à esquerda uma estrela de Davi. E o levou fora e o disse: olha para os céus e conta as estrelas, se puderes contar. E disse: assim será a tua descendência. E creu no Senhor, e foi contado isso a ele por justiça. E desenha outra estrela de Davi aí à esquerda. A promessa de Deus com Abraão. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem à luz do último dia, que foi pregado 6 de novembro de 2000 em Valparaíso, Chile, diz o Dr. William Souto Santiago: e quando Cristo cumpre a sua palavra prometida para esse tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao subir a era de pedra angular, fica vestida do sol. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um filho varão, um nascido na igreja do Senhor Jesus Cristo, através de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue, ser batizado em seu nome e receber o dom do Espírito Santo. E assim nasce na igreja do Senhor Jesus Cristo esse filho varão. E aí nos dá todos os detalhes de como nasceria esse filho varão, ou seja, o cumprimento da segunda vinda do Senhor, a igreja noiva, a qual foi rejuvenescida. Agora vejam em uma anotação aqui, que colocaram em um estudo bíblico da mensagem, Dia de Vitória. Ele escreve ali: por 25 anos esperou o cumprimento da promessa da vinda do Filho prometido. Agora vejam que, começando desde 1974, que foi onde ele nos falava em diferentes mensagens que era o começo da dispensação do reino, o qual é o cumprimento da vinda do Senhor, e a vinda do Senhor, que é o sétimo selo em sua segunda vinda, sempre se começa com um nascimento. Assim foi 2000 anos atrás. O começo do sétimo selo na primeira vinda do Senhor foi o nascimento de Jesus lá em uma estrebaria. Esse foi o início, ou seja, lá em uma manjedoura, ou seja, nascendo
esse instrumento. E esse instrumento era o começo potencialmente dessa nova dispensação que estaria começando no dia de Pentecostes, na dispensação da graça. Agora vejam como em 1974, mais 25 anos, e se você vê todos os dias de atraso que o calendário tem, mais os dias que estão a mais dos 5 dias ao ano, 5 dias e um quarto ao ano, pois estaria dando em torno de 2.000. Agora veja que nesse tempo começou essa etapa de batismo. Por aquele tempo começou essa etapa de batismo e por aquele tempo se cumpriu isso que acabamos de ler aqui, do nascimento desse filho varão, nascido na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Vê como o sétimo selo tem estado se abrindo nesse tempo final? Agora continua dizendo, assim como todos os escolhidos de Deus do último dia, e assim como nasceram em eras passadas, os filhos e filhas de Deus, na página 126 do livro de Citas, parágrafo 11 e 19 nos diz: o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano, a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa a esta semente real antes de que o Filho prometido retorne. E aí em cima ele escreve Jesus, Moisés e Elias. E embaixo ele escreve o Filho prometido. Porque esse Filho prometido viria a ser o cumprimento da segunda vinda do Senhor, e a segunda vinda do Senhor é o Filho do Homem com os seus anjos. Esse é o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. E em cima aí ele escreve: a semente de Abraão é igual o Filho prometido. E também nesta mesma página 126 do parágrafo 11 e 22, veja, nos diz: como foi nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem seja feito manifesto. Não Filho de Deus, mas Filho do Homem. Ser feito manifesto. Quando ele está sendo revelado, feito conhecido a sua igreja, Filho do Homem será revelado pouco antes do Filho prometido. E aí o irmão William escreve em cima: Jesus, Moisés e Elias. O Filho prometido viria nesta manifestação do poder de Deus, que o Espírito Santo estaria operando nele esses ministérios. Agora continua dizendo: Abraão tinha visto a Deus em muitas formas diferentes, em uma luz, em visões, mas aqui estava Deus, em um homem, pouco antes de que aparecesse o Filho esperado e prometido. Jesus disse que antes de que o Filho prometido volte novamente, Elohim se faria a sua palavra manifestada em carne. Elohim se faria sua palavra manifestada em carne. Deus, senhores, queremos ver a Jesus. Deus manifestado, o mesmo em todas as eras, sempre tem sido. Ele se escondia dentro, atrás de carne humana. Ele, Deus, em você. Veja também, o reverendo William Branham nos fala nessa mensagem intitulada Provando ante portas prometidas, nos diz na página 4 dessa mensagem, falando de Abrão e Sara, diz: ela tinha sido rejuvenescida, não tinha que trazer e criar esse filho, e Deus a renovou. Lembrem, o corpo de Abraão estava morto, e eu creio que Sara morreu quando Isaac tinha 37 anos. Depois disso, Abraão se casou com Sétura e teve mais 6 filhos. Leia as entrelinhas. Isso é um tipo. Isso mostra o que ele vai fazer com todos os filhos de Abraão. Estamos perto disso. Assim que, amigos,
nossos ombros caídos e demais coisas não faz diferença nenhuma. O cabelo grisalho e o que seja, não importa. Nós não olhamos para trás, mas para frente, aquilo que vem. Lembrem, este sinal que nós estamos vendo foi o último sinal que Abraão e Sara viram antes que o filho prometido viesse. Cremos que estamos nessa hora. E ele escreve aí, ele escreve, o último sinal antes da vinda do filho prometido, e entre parênteses, o Messias prometido, foi o Filho do Homem revelado através de um homem na forma de homem, o qual lhe prepararia o caminho ao Messias, como João fez, João Batista. Eu vou ler de novo essa porção. O último sinal, ou o sinal último, o sinal último antes da vinda do Filho prometido, entre parênteses, o Messias prometido, foi o Filho do Homem revelado através de um homem na forma de homem, o qual prepararia o caminho ao Messias, como João fez, o Batista. Agora vejam que antes desse filho prometido aparecer, tinha que aparecer o Filho do Homem para preparar o caminho ao Senhor, como foi João Batista. Na mensagem O Juízo, nos dias na página 17, o reverendo William Branham diz: escutem, para poder receber esse bebê, a sua matriz estava morta. A torrente de vida nele estava morta, mas para obter, ele teria que fazer a ela outra matriz. Não tinha que ser assim? E naquele tempo não tinha isso que eles colocam na boca do bebê para a mãe possa colocar de todo lado. Naquele dia tinha que ser uma mãe lactante. Assim que para fazer isso, as veias para o leite tinham se secado. Assim que ele teria que fazer novas veias e o resto para produzir o leite para alimentar o bebê. E outra coisa, uma mulher de 100 anos, entrando em dores de parto, ele tinha que criar a ela um novo coração. Vem? Assim que ele não remendou ela, ou seja, não foi um remendo, ele não remendou ela, ele mostrou nela o que ele faria com toda a semente de Abraão. Eles serão tornados novos, receberão novos corpos para receber o Filho vindouro, o qual estamos esperando. Eu ainda creio na promessa. E ele escreve aí: foram e rejuvenescidos para receber o Filho prometido, tipo da segunda vinda. E vejam no livro dos selos, na página 291, nos diz aqui do livro dos selos, isso corresponde ao 5º selo. Diz o reverendo William Branham, e notem quão perfeito foi. Isaac havia saído do lugar e estava no campo, longe da sua casa, quando Rebeca o viu. A igreja igualmente encontra Cristo nos ares e depois ele a leva à casa do Pai, onde está preparadas as mansões. Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. E notem que foi amor à primeira vista. Oh, irmãos, ela correu para encontrar com ele. E assim a igreja vai encontrar Cristo nos ares para então estar com ele para sempre. E ele escreve: sobe na palavra vindicada. Embaixo, aqui no livro azul. No vermelho ele escreve, em cima de onde diz encontrará Cristo nos ares, ele escreve aí a era da pedra angular. E aqui à direita, no azul, livro dos selos azul, à direita ele escreve: ontem o Filho prometido, hoje, e aí desenha uma pedra angular e as eras, porque é na era de pedra angular
onde é visto e é onde nasce esse Filho prometido. Veja aqui também nessa mensagem, intitulado A União Invisível da Noiva de Cristo, na página 32, aí nos diz: mas para o escolhido, Deus está chamando, para o escolhido eles o sabem, chamando a noiva virtuosa da palavra, a igreja do último dia, a senhora escolhida do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Se Jesus é a palavra, quantos creem nisso? Muito bem, então a noiva é sempre parte do noivo. Assim que a noiva não vai ser uma denominação, vai ter que ser a palavra manifestada. E aí ele escreve prometida, em cima ele escreve prometida, feita realidade, cumprida. Terá que ser a palavra manifestada para ser a noiva de Cristo. E desenhe uma pedra angular e as eras à direita. Ele prometeu fazê-lo, ele disse como faria. Ele nunca perde o seu modelo, ele sempre fez através do rejeitado. Aí em cima ele escreve modelo. Ele tem feito toda vez através de um rejeitado, do deixado. Ele fez toda vez através de um deixado e faz novamente chamando fora a sua virtuosa noiva nos últimos dias. A formosa Rebeca está esperando por seu Isaac. E aí ele escreve Jesus Cristo com Moisés e Elias, o Filho prometido, Cristo. Isaac é igual a Cristo. Agora vejam, em uma anotação aqui, que ele nos deixou em um caderno. Ele escreve: Rebeca decidiu ir com o servo, e entre parênteses escreve quarto Elias. Rebeca decidiu ir com o servo, quarto Elias, e escreve camelos é igual poder, a palavra. E continua escrevendo tudo numa página desse caderno. Segue aí a anotação. Rebeca, quando viu Isaac, e perguntou quem era, e quando o servo, entre parênteses, quarto Elias, disse que era Isaac, o noivo, o filho prometido, ela sentiu amor à primeira vista. A vinda do filho prometido e a sua obra, e Rebeca, a noiva e a esposa de Isaac. A igreja gentia, assim como Sara riu da promessa da segunda vinda de Cristo, o filho prometido, Abraão, da vinda do filho prometido da promessa, mas Deus a cumprirá. Mas Deus a cumpriria. Assim como a igreja hebraica, sob a lei, riu da primeira vinda de Cristo, mas Deus a cumpriria e a cumpriu. Assim como Sara riu da vinda do filho da promessa, Isaac, mas Deus a cumpriu. Deus fez Abraão e Sara jovem, depois de mudar o nome deles, e através de um homem jovem e uma mulher, igreja jovem, cumpriu a vinda do Filho prometido. Isso tudo é uma anotação do livreto, do caderno. Depois já vocês poderão ver no estudo. Agora vejam aí como coloca esse servo como o quarto Elias. E os camelos e tudo igual que ele levou era o poder, ou seja, era a palavra. Agora, vejam que antes da vinda desse filho prometido, o Filho do Homem se manifestaria, estaria se manifestando, do qual ele nos disse na página 22 do livro de Citas, parágrafo 183, o Filho do Homem agora está sendo revelado desde os céus, virá depois de um tempo, irmão Branham, é agora, e eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião,
Eu espero que o Espírito que está dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está revelando-se a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja, em sua misericórdia, ensinando-os a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Aí em cima ele escreve: veio da sua glória, em cima do parágrafo, Filho do Homem, graça e juízo. E quando diz da primeira ocasião, o Filho do Homem está agora sendo revelado, ele escreve: com Elias à direita. Agora ele veio em misericórdia, se revelando à igreja. Riram e escarneceram ele. Veja o que nós lemos aí, dessa anotação. Como primeiro Sara riu, aqui também. Veja como se cumpre aí também essa escritura, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Na primeira vinda do Senhor, veja, também teve um cumprimento, e aqui no cumprimento também. A próxima vez, aqui ele escreve a terceira dispensação, que ele mesmo se revele, vai ser no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram em sua maneira de graça, seu dia de graça, ele escreve a segunda dispensação, o seu dia de graça melhor. Aí do lado ele escreve Elias e Moisés. E em cima ele escreve: Filho do Homem se revela duas vezes. E também escreve em cima Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora continua dizendo aqui, nessa outra mensagem intitulada Princípio e Fim da dispensação, princípio e fim do sétimo selo, princípio e fim do sétimo selo. O princípio, quando nasce, o fim, quando termina esse ministério messiânico, o qual na primeira vinda do Senhor nasceu em Belém da Judéia em um presépio e no fim da cruz do Calvário. Essa mensagem foi pregada 14 de novembro de 2009 em Cali, Colômbia. Diz: o sétimo selo é a vinda do Senhor para esse tempo final. O sétimo selo, consequentemente, contém tudo que será a vinda do Senhor. Agora, quando o sétimo selo começa, assim como foi a primeira vinda do Senhor, começou no ventre da Virgem Maria. Depois nasceu, depois se criou como um judeu, foi circuncidado no 8º dia, assistia anualmente à festa da Páscoa e congregava na sinagoga todos os sábados. Realmente ele era um guardador da lei. E muito poucas pessoas sabiam quem era aquela criança. Eles vieram a saber quem era aquela criança. Algumas pessoas vieram saber porque o anjo apareceu a Zacarias, dizendo que ele, Zacarias, através da sua esposa Elizabeth, teria um filho. Ela era estéril e de idade avançada. E ele também estava de idade avançada. Ele era descendente de Arão. Por isso era um sacerdote, porque os sacerdotes são descendentes de Arão. E agora ela também era descendente de Arão. Agora encontramos que o sacerdote Zacarias teria um filho que seria grande diante de Deus, porque seria o precursor da vinda do Senhor, da vinda do anjo do pacto, encarnado ou feito carne, ou seja, da vinda do Verbo encarnado. E João Batista seria o precursor, o que viria preparando o caminho ao anjo do pacto. E agora, o que seria a vinda do Senhor? A vinda do Messias? Pois a vinda do Verbo encarnado, a vinda do anjo do pacto em e com um corpo de carne, que nasceria através da Virgem, como estava prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que seria a semente da mulher. E também em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, a Virgem Maria era a mulher mais bem-aventurada de todas as mulheres, a única mulher que teria um filho sem relação física, sem relação com o homem, sem relações íntimas com o homem. Seria por criação divina o nascimento dessa criança. E agora encontramos que ela recebeu a visita
do anjo Gabriel também, como Zacarias havia recebido. Agora, essa visita foi no lugar santo. Agora vejam, continua dizendo, e a Virgem Maria e Elizabeth eram parentas. Portanto, quando o anjo falou à Virgem Maria e deu a conhecer tudo o que aconteceria com ela e através dela, ela esteve muito contente e disse: faça-se comigo conforme a tua palavra. E não esqueçam que a Virgem Maria representa a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam disso, porque é muito importante. Agora vejam, na mensagem, o cumprimento do dia do Senhor. Vamos nos deter um minutinho aí, ou vamos terminar de uma vez essa mensagem, um parágrafo, resta mais um parágrafozinho da mensagem princípio e fim do sétimo selo. Diz: por onde viria na sua primeira vinda? Através de uma virgem, através de uma jovem hebreia, o qual representa a igreja virgem do Senhor Jesus Cristo, o qual no último dia estará esperando a vinda do Filho prometido, a vinda do Messias, pois a igreja do Senhor Jesus Cristo por 2000 anos tem estado esperando a vinda do Senhor. E um anjo, assim como falou a Virgem Maria, tem que falar essa promessa à igreja virgem do Senhor. Se lá falou a Maria, mãe de Jesus, esse anjo, esse arcanjo Gabriel, falou ali dessa promessa, aqui ele diz: um anjo, assim como falou a Virgem Maria, tem que falar dessa promessa à igreja virgem do Senhor. Agora vejam que isso se cumpriu em parte no reverendo William Branham e plenamente se cumpriu no Dr. William Soto Santiago. Agora passamos essa mensagem, o cumprimento do dia do Senhor, nos diz, pregado 5 de setembro de 2010, em Cayey, Porto Rico, diz o Dr. William Soto Santiago. E agora encontramos que depois Deus se encarna, diz Malaquias capítulo 3, e vamos ler para que tenhamos o quadro claro. Capítulo 3, versículo de 1 ao 2 de Malaquias diz: eis que eu envio meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E aqui temos a promessa da vinda do Messias e da vinda do que antecede o Messias para preparar o caminho ao Messias. Ou seja, João Batista, ter um povo bem preparado, bem apercebido, esperando a vinda do Messias. E para o anúncio da vinda do Messias, o anúncio desde os céus para esses dias, Deus enviou ao seu arcanjo Gabriel, diretamente da presença de Deus. Lembrem quando ele disse: eu fui enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas. Isso foi em 2016, no final desse ano. No final daquele ano. Isso o Dr. William Soto Santiago que disse. Ali ele já se identificou como esse arcanjo. Esse arcanjo aparece ao sacerdote Zacarias, o qual estava naqueles dias cumprindo o seu dever, conforme ao tempo que lhe correspondia ministrar, no tempo, ou seja, há um tempo para ministrar, realizar esse trabalho. Continua dizendo, e encontramos aqui a história em São Lucas capítulo 1. Lembrem que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, e esse é o que anunciará a segunda vinda de Cristo. Agora, aqui no início o que lemos, se esse anjo falou, a Virgem Maria anunciou que nela seria gerado esse filho, estaria anunciando, ele estava ali anunciando essa promessa, e ele disse que assim como ele falou lá a Maria, ou seja, trocou essa trombeta a Virgem Maria, tipifica a Maria espiritual, o qual
aqui nos falou de que ele anunciou a primeira vinda do Senhor, diz, anunciará, tocará. A segunda vinda do Senhor anunciará. Isso está na página 33 do parágrafo 282 do livro de Citas, diz, e ali de pé estava o anjo, o poderoso Gabriel. Ele escreve à esquerda, Gabriel, ele é o mensageiro aos judeus. Lembre, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, o anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse assim, e em cima ele escreve, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. E foi isso que ele fez, essa manifestação desse anjo, no Dr. William Souto Santiago, anunciando a segunda vinda do Senhor, anunciando a vinda do Filho prometido, ou seja, tudo Deus tem estado cumprindo conforme ao seu programa. Agora continua dizendo, eu estou na mensagem o cumprimento do dia do Senhor. O Dr. William Souto continua dizendo, foi o arcanjo Gabriel o que explicou tanto a Zacarias como a Virgem Maria como seria e o que seria a vinda do precursor e a vinda do precursado, e diz no capítulo 1 de São Lucas, versículo 5 em diante. E aí vai ler essa escritura. Vamos ler essa parte, diz, houve no dia de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Elizabeth. Ambos eram justos diante de Deus e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, mas não tinham filho porque Elizabeth era estéril e ambos já eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, segundo a ordem da sua classe e conforme o costume do sacerdócio, correspondeu em sorte a oferecer incenso, entrando no santuário do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora na hora do incenso. Ou seja, que é um momento no qual se realiza esse trabalho. Em uma anotação, em um caderno ele escreve o tempo de e a hora da intercessão no templo de Deus. Ou seja, era um momento no Antigo Testamento, veja, sob a dispensação da lei, que tinha que se levar, tinha que se realizar esse trabalho pelos pecados do povo, mas isso era cobrindo os pecados. Agora vejam, ele não tirava, cobria. Agora, continua dizendo, e apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E o irmão William diz, continua dizendo aí, o altar do incenso estava no lugar santo, ou seja, não entrou ao lugar santíssimo, mas ao lugar santo. Ou seja, que, vejam, no tempo final, esse anjo estaria dando as boas novas à igreja sob a dispensação da graça no lugar santo e não no lugar santíssimo. Tão simples assim. O incenso seria oferecido um pouquinho antes. Vamos ler na parte onde ele diz isso. O altar do incenso estava no lugar santo, ou seja, não entrou ao lugar santíssimo, mas ao lugar santo. E apareceu o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. O incenso, ao ser oferecido, subiam as orações dos santos, subiam as orações do povo. E aí temos o anjo Gabriel ministrando, operando à direita do altar do incenso. E agora vejam, o nosso irmão William continua lendo. E Zacarias se turbou e sobreveio temor a ele. A qualquer um acontece a mesma coisa ou pior, diz o irmão William. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração tem sido ouvida.
Esse anjo, diz o irmão William, se esse anjo que está aí à direita do altar, que tem a ver com as orações dos santos, para que chegue a Deus, e nesse reticências, na fumaça ou nuvem do incenso, que é queimado, e é o arcanjo que tem acesso a Deus, tem acesso ao livro da verdade, que conhece todos esses mistérios divinos, e esse anjo é o que tem a ver com as mudanças desses impérios do reino dos gentios, ou seja, que trabalha com judeus e com gentios, esse arcanjo de Deus, e com o respaldo, com a ajuda do arcanjo Miguel. Agora veja um pouquinho mais adiante, ele diz, nessa mesma mensagem, o anjo se foi da sua presença depois desta conversa, deste diálogo. Porque aqui ele também vinha falando da escritura de São Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante, quando ele dá a conhecer a ela, dá essas boas novas a ela, Maria, e então ele diz, então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo conforme a tua palavra. E o anjo se foi da sua presença. E o irmão William diz, o anjo se foi da sua presença depois dessa conversa. Depois da conversa que esse anjo teve com a igreja noiva nesse tempo final, a Maria espiritual, se foi da sua presença, depois de trazer essas boas novas, essa notícia, se foi do lugar santo. Agora continua dizendo, o anjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e estará anunciando a segunda vinda de Cristo. O anjo Gabriel soou a trombeta para a primeira vinda de Cristo e soará a trombeta para a segunda vinda de Cristo. Aí está a intervenção divina, a intervenção de outra dimensão em todo esse programa divino da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. Vai ser um segredo que somente a igreja do Senhor vai conhecer. Ou seja, esse segredo somente os que vão ser transformados e raptados conheceriam. Somente a igreja noiva. Somente a igreja do Senhor conhecerá, e depois o povo hebreu. E o povo hebreu vai dizer, é este o que nós estamos esperando. E vejam, essa é a revelação que vai nos transformar. Essa é a revelação, a fé para podermos ser transformados e raptados. A mesma coisa que fez com Sara. Veja na página 138 do livro de Citas, parágrafo 12:35, é aí que nos fala, diz, o arrebatamento da noiva vai ser a mesma coisa. A palavra que está em você, o corpo materializará em torno dessa palavra, e a mesma coisa fez por Sara. Aí embaixo ele escreve, a promessa do filho prometido transformou Sara e Abraão. Em cima ele escreve, na palavra o corpo materializará transformação e rapto. E escreve também Abraão e Sara em cima desse parágrafo. Agora vejam também na página 7b, nos diz o reverendo William Branham aqui, do parágrafo 62, temos visto a colocação de um dom na igreja. E aí ele escreve, um ministério, profeta, quarto Elias. E depois, qual é a próxima coisa que estamos vendo? Deus se manifestando a si mesmo em carne, discernindo os mesmíssimos pensamentos do coração, exatamente o que Jesus disse que aconteceria. E a próxima coisa é a mudança do corpo para receber o Filho prometido. E à esquerda ele escreve em cima, o Filho prometido, o Filho de Abraão. E vejam embaixo neste parágrafo, 62 abaixo ele escreve, aí no meio do 62 e 63 ele escreve, Sara, um traço, a igreja muda o seu corpo de velha, entre parênteses, pentecostal, a jovem. Aí ele escreve noiva, entre parênteses, e nasce Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Vou ler de novo.
Sara, um traço, a igreja muda o seu corpo de velha, entre parênteses pentecostal, a jovem, e entre parênteses noiva, e nasce Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Aqui também nos diz nesta mensagem suas palavras infalíveis. Ele nos fala desse momento onde a esposa dele disse que chamasse a atenção de José por algo que ele fez. E vejam, vamos ler uma partezinha aqui pela anotação que ele faz aqui, na página 18, e ele aí nos detalha desse tempo, ou essa etapa que ele dá às mulheres, já quando são de uma certa idade. Veja, e a minha esposa tem que ser pai e mãe para meus filhos, porque eu saio e a sua decisão, um pai e uma mãe tinham que estar de acordo nas decisões que fazem para seus filhos. Mas eu não estou ali, eu estou sempre no serviço do Senhor. A minha esposa já tem 44 anos de idade, unicamente 10 anos mais nova que eu. E ao terminar uma das reuniões, eu estava muito cansado, já faz um pouco mais de 2 anos, me parece, quando chegamos aqui, e tinha estado saindo, e estava muito cansado. Aí a direita ele escreve 44 anos. Aí em cima, na margem à direita, ele escreve: irmã Meda nasceu em 1920. E meu filhinho José é como toda criança, vai à escola, onde ele ouve tudo, e desenha à esquerda uma estrela de Davi, e à direita ele escreve José. E um dia, ao eu chegar, ele falou algo que irritou a mãe dele, e depois ele correu até mim. Agora ele sabia que ele receberia uma cintada da sua mãe. Assim que ela me falou: Billy, dá uma cintada nele, ou seja, uma surra. Aí à esquerda ele escreve WMB, ou seja, William Branham, ele escreve Meda, escreve José. E ele me abraçou e me falou: meu pai, eu sinto muito. Ele sabia o meu ponto fraco. E ele escreve José, novamente desenha uma estrela de Davi. Assim que eu disse: veja meu amor, vamos perdoar ele, eu não posso bater nele. E entre a minha esposa e eu falo com a Bíblia aberta, na minha frente, nunca teve discussão em nossa vida, mas imediatamente, ela estando naquele momento nervoso da sua vida, à esquerda ele escreve menopausa, naquele estado, e ela fechou com força a porta na minha cara. Veja, ela podia, vamos dizer, ela podia falar: é meu esposo, eu tenho o direito de fazê-lo. Agora vejam que assim também aconteceu com Arão e Miriam. Começaram a falar contra Moisés. Tivessem ou não razão, não importava. Para eles não importava o que Moisés fez ou estava fazendo, porque quando falaram contra a mulher cuxita, porque ele era o profeta dispensacional, e era profeta dessa dispensação ali, era o representante de Deus na terra. Portanto, ele tinha que prestar conta era com Deus. Ninguém podia julgar Moisés, ninguém pode julgar um profeta, e isso é em cada era e em cada dispensação. Agora, aqui ela, veja, disse, ela bateu a porta com força na minha cara, ela disse: então tu tinha que cuidar dele, e bateu a porta com força e se trancou. Aí à esquerda ele escreve Meda, menopausa, e também escreve José. E eu pensei: pobre mulherzinha,
tem muito para ela mesma. Eu saí e disse: José, vem aqui. E à esquerda ele escreve: José. Eu peguei ele pela mão e disse: eu tinha que te dar uma cintada. Tu sabe disso. Mas, vendo que tu te arrependeu, vê? Mas lembra, a minha paciência vai se esgotar um dia desses. E o teu arrependimento não vai adiantar. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Pois tu vai ter que trazer frutos dignos de arrependimento e provar para mim que o que tu fala é a verdade. Vê? Se tu me amas, então tu vai me obedecer. Isso é algo muito, mas muito significativo. Porque o irmão Branham, o anjo falou a ele que ele fosse sincero. Sejas mais sincero, ou ser sincero. Agora vejam, chegaria o tempo onde esse arrependimento sob a dispensação da graça não seria efetivo. Teria que ter as obras, os frutos de um arrependimento digno e provar, ou seja, com sinceridade, que é a verdade. Agora ele disse aí: se tu me amas, então tu vai me obedecer. Essa é a obediência. Vejam, agora veja, aí em cima ele escreve cada era, ele escreve: a igreja teve a sua menopausa na 7ª era. A igreja, sob a dispensação da graça, teve que passar a uma nova era e nova dispensação para ser rejuvenescida, para trazer o Filho da promessa, a segunda vinda de Cristo. Eu vou ler de novo. Cada era, a igreja teve a sua menopausa. Na 7ª era da igreja, sob a dispensação da graça, teve que passar uma nova era e nova dispensação para ser rejuvenescida, para trazer o Filho da promessa, a segunda vinda de Cristo. E na mensagem, qual é a atração no monte? Na página 30 nos diz o reverendo William Branham: agora, amado Deus, aqui na oração que ele está fazendo, com certeza nós não somos um grupo de cristãos misturados, híbridos. Nós não deveremos ser alguém que tem que ser mimado ou afagado. E ele escreve: não mimados, como muitos que querem que estejam sempre carregando eles e está dizendo o que fizeram na obra, ou o trabalho que fizeram, ou está passando a mãozinha. Nós não somos assim. Diz aí: tu não tem esse tipo, Senhor. Tu tem crentes toscos. A mesmíssima presença de Deus coloca o coração de homem em fogo, como Abraão. Ele creu em Deus. Tu fizeste conhecer dele, então apareceste e deste a ele um sinal, e ele creu em ti. Tu mudaste o corpo dele a um homem jovem e também o da sua esposa, o qual a sua esposa era parte do seu próprio corpo. Então vem a nova criança, o filho prometido. E aí desenha uma pedra angular, as eras, e desenha uma seta até a pedra angular. E em cima ele escreve: a nova criança é igual o filho do homem prometido. Porque escreve HH, o filho do homem prometido. E à esquerda para cima ele escreve: o filho prometido. Deus, tu prometeste que seria a mesma coisa nesse dia. Eu creio que tu confirmarás esta palavra, e nós trataremos desafio sobre esta promessa ali, que vai ser como foi em Sodoma. Justo antes que Sodoma tenha sido queimada, e juízo caiu sobre ela, o mundo gentil. Portanto, está se preparando o juízo para cair sobre o mundo gentil, e os judeus vão ter 3 anos e meio mais, através do período da tribulação, a apertura de Jacó, a continuação das 70 semanas de Daniel. Mas os gentios estão enumerados. É tempo de irmos
tu dás este sinal e tu disseste que aconteceria outra vez. Concede-o, Deus. Estamos em tuas mãos. E escreve aí à esquerda. É tempo de irmos. E escreve o sinal. O sinal, o maior sinal na terra é um profeta. Temos visto a promessa de Deus com Abraão. Nos coloquemos de pé e deixamos assim nesse tema a promessa de Deus com Abraão, ao nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.